Sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 15. Hoje um desafio muito tremendo para nós. Atos, capítulo 15. E nós vamos falar sobre unidade na diversidade. É um grande desafio para nós, unidade na diversidade. Nós temos muitos desafios e eu brinco desaforos no dia a dia. E a gente precisa encontrar o caminho. Atos 15, de 1 a 21, diz assim: alguns homens desceram da Judeia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Verso 2: isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegraram muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Verso 5: então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para os gentios, para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinham concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouviam Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordaram com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocados o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Só de ler a Tua palavra nós já somos abençoados, porque é a Tua palavra. Senhor, nos dá entendimento, nos dá consciência, abre os nossos olhos. A nós que estamos aqui, quem está conectado pela internet, ouvindo hoje ou qualquer outro dia, Deus abençoa, é a Tua palavra.
Deus quebra as barreiras, é o Senhor que ministra o querer e efetuar. Nós somos aqui para te adorar. O Senhor não tem barreira, não existe crise no céu, não existe dificuldade no teu reino. Existe um coração embrutecido, endurecido, obstinado. E nós te pedimos, ó Deus, que esse amor tão grande, tão maravilhoso, possa nos constranger através da tua palavra, porque o teu plano é bom, agradável e perfeito. A ti nos rendemos em nome de Jesus. Amém, amém. Amados, quero fazer algumas perguntas, porque como é possível ter unidade na diversidade? Então, algumas perguntas só para a gente refletir, quando a gente fala de fé e confiança a Deus, ou em Deus, como é que eu e você agimos? Por exemplo, nas lutas, eu realmente acredito que Deus continua no controle, ou só repito isso da boca para fora? O que minha reação nas crises revela sobre o tamanho da minha fé? Nas crises, nas lutas, nas dificuldades, como é que a minha fé age, reage? Eu fico questionando a Deus? Ou eu entendo que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus? Tenho lembrado de experiências passadas, onde Deus me tem sustentado? Com certeza, qualquer um de nós aqui vai lembrar de algum momento, de algum tempo, de alguma experiência, de alguma circunstância em que Deus te livrou, em que Deus agiu na tua vida, onde Deus trouxe provisão, providência, livramento a cada dia. Quando oro em meio à dor, espero respostas ou apenas desabafo sem fé? Na hora da dor, do sofrimento, da dificuldade, meus irmãos, servir a Cristo não nos isenta de sofrimento. Andar com Cristo não nos isenta de termos dificuldades. Servir, demonstrar amor a Deus, não nos isenta do sofrimento. Agora, quando a gente fala de relacionamento e de comportamento, como trato as pessoas quando estou passando por pressão ou sofrimento? De maneira amarga, ríspida? Quando eu passo pelo sofrimento, pela dificuldade, como é que eu reajo com as pessoas? Muitas delas não têm nada a ver com o que eu estou vivendo. Muitas delas não fazem ideia do que eu e você estamos a passar. Tenho me isolado ou permitido que irmãos e amigos me apoiem? Tem pessoas que se isolam, que vai se escantear, que vai ficar lá sozinho. Eu até brinco que, dizendo assim, ninguém me quer, ninguém me gosta. Ninguém me quer, ninguém gosta. E eu fico isolado. Como que eu vou, ou eu permito pessoas se aproximarem de mim? Eu permito pessoas orarem por mim? Eu permito que pessoas possam aliviar a carga, o fardo, quando a gente caminha junto? Já percebi que minha reação pode inspirar ou desanimar outros. Quando a gente passa por sofrimento, a gente vai questionando, a gente vai ficando amargurado, a gente vai reclamando, questionando, ou a gente vai inspirando. Eu não sei como Deus vai fazer, mas Deus vai prover. Eu não sei como é que Deus vai dar a resposta, mas Ele prometeu que quem busca de todo coração vai ter uma resposta de Deus. Você é uma inspiração ou você desanima outros? Em tempos difíceis, sou alguém que espalha esperança ou desespero? Em tempo de crise, de dificuldade, como é a sua reação? Meu Deus, e agora como é que vai fazer? Ou você simplesmente tem esperança? Deus, eu não sei, mas a tua promessa é que se a gente é fiel ao Senhor, o Senhor vai dar uma resposta, o Senhor vai dar uma direção, e Ele sempre dá. Quando eu falo de propósitos e crescimento, tenho buscado entender o que Deus quer me ensinar através das adversidades? Ou eu e você pensamos erradamente que a vida cristã é estar isento de problemas? Isso não existe. Isso acontece no mundo da fantasia dos filmes, onde tudo acaba bem. Mas na vida real, meus amados irmãos, eu preciso entender, muitas vezes, não o porquê daquilo está acontecendo,
mas o para que Deus está permitindo, o que Ele quer me ensinar, o que Ele quer fazer. Eu sou uma pessoa muito agitada, eu quero ser dinâmico, eu quero fazer, e Deus muitas vezes está dizendo assim, take it easy, fica frio, espera. Eu falei, não, Deus, o Senhor está brincando comigo. E Ele fala assim, não adianta você ir a 50, é para ir a 10, talvez a 5 por hora. Eu preciso perguntar a Deus, o que o Senhor quer me ensinar? E não o porquê eu estou passando por isso. Deus pode dizer assim, você está passando porque eu quero. Você está passando porque você é desobediente. Você está passando porque você esqueceu de me buscar. Que tipo de pessoa as lutas me têm tornado? Todos nós temos lutas. Se você não tem, fala para mim. Eu vou te dar 6 que eu já tenho para você. Você já sai com 6 lutas daqui, bonitinha, redondinha. Aí eu peço mais algumas para o Pedro, para a Hélida. A gente dá para você. Fica tranquilo, se você não tem luta, fala com a gente. Agora, o que essas lutas está fazendo com que você se torne uma pessoa melhor, mais perseverante, mais esperançosa, ou uma pessoa amarga, difícil, em que as pessoas não querem ficar perto de você? Já agradeci a Deus por algo difícil que me fez crescer. Sempre tem momentos difíceis. Às vezes eu falo assim, não, Deus, o Senhor está brincando comigo, de novo. Aí Ele fala assim, claro, você não aprendeu de primeira, vai ter que fazer de novo. Eu falei, tá bom, não desculpa. Se eu pudesse voltar a uma situação difícil, como você iria reagir? Diferente ou da mesma maneira? Porque se você reagir da mesma maneira, vai ter o mesmo resultado que você já sabe qual é. A igreja de Antioquia, amados irmãos, que é a igreja aqui, onde nós estamos, capítulo 15, é uma igreja constituída de pessoas de vários lugares do mundo. Ela nasceu não com pessoas da comunidade judaica, ela surgiu com gentio. Gentio é todo mundo que não nasce judeu. Todo mundo que não nasce no Brasil não é brasileiro, certo? Todo mundo que não vem de uma descendência judaica é chamado gentio. E essa comunidade de romanos, de gregos, né, de gentios em geral, foi lá e chegaram alguns convertidos judeus. Então era uma comunidade multicultural. A igreja ela foi crescendo e muitos foram se convertendo. É o que vai acontecer aqui em nome de Jesus. Muitos virão, aceitarão a Jesus, serão transformados, eu não tenho dúvida disso. Agora isso gerou uma grande questão. Precisavam eles seguir as leis judaicas como a circuncisão para ter a salvação? Essa era a grande questão aqui. Os judeus convertidos estavam dizendo, esses gentios precisam observar a lei de Moisés. Eles precisam ser circuncidados. Essa era a questão que estava causando divisão, dificuldade, para que eles pudessem ser salvos. Essa era a colocação. E aí esse conflito, como você resolve um conflito? Essa igreja de Antioquia, Atos 15, nos ensina que foi uma igreja que decidiu resolver os conflitos juntos, buscando orientação de Deus. Qual foi o resultado? Unidade foi preservada e o evangelho foi preservado, fortalecido. Principalmente Atos 15, 28, que diz assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha que coisa linda. O Espírito Santo foi ministrando, mas ele entendeu, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Está em Atos 15, 28. Quando há diferença dentro dessa igreja ou de qualquer outra igreja, a nossa reação é o confronto ou é a busca da comunhão? A gente é mais intolerante ou a gente busca mais ser parecido com Jesus e usar da misericórdia? Baseado nisso, irmãos, 3 verdades que eu aprendo nesse texto. Verdade número 1, a diversidade é uma realidade no corpo de Cristo. A diversidade é uma realidade no corpo de Cristo. E diz o versículo, alguns que desceram da Judeia ensinavam os irmãos. Que joia, ensinavam. Mas olha, muita atenção,
se não vos circuncidares, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. A igreja era composta de culturas diferentes, de pessoas diferentes, e os judeus estavam dizendo, vocês têm que se circuncidar, senão vocês não vão ser salvos. Essa era uma questão muito importante. Quem não quer ser salvo? Quem não quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu, não agora, mas quando for vontade de Deus. Mas se eu falar, quem quer ir para o céu agora? Ninguém vai levantar a mão, mas todo mundo quer ir para o céu. E havia essa questão. Então era a questão da circuncisão, que em hebraico é Brit Milá, né, o Brit Milá, que significa o quê? Uma aliança de circuncisão. O que é isso? É um valor central, profundo para a comunidade judaica, até de identidade. Como foi a sua origem? Está lá em Gênesis capítulo 17, verso 10, a primeira vez que aparece sobre a circuncisão, que diz assim: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo homem entre vós será circuncidado. Isso acontece no livro de Bereshit, que é de Gênesis, né? Onde Deus mesmo foi instituindo a circuncisão para Abraão. Está lá no capítulo 17. E Deus fala assim, olha, Abraão, você vai se circuncidar, você vai fazer isso com seu filho e com todo homem entre a comunidade judaica. Isso vai ser o que, irmãos? Era um sinal físico e de fidelidade à aliança divina, onde a parte do prepúcio ele sofre uma marca, né? E isso foi instituído por próprio Deus, para ser um sinal de fidelidade para com o povo de judeu. O momento do rito, o que acontecia? Sempre era um menino, sempre do sexo masculino. Ao 8º dia era feito a circuncisão. E essa circuncisão era um rito, era um cerimonial feito por um morrel, um líder judaico que fazia. Tinha todo um ritual, tinha uma forma de ser feita, e era feito uma reafirmação ou afirmação da promessa de Deus para aquela criança, para aquele menino. A bênção de Deus vindo sobre ele, onde ele recebia aquela identidade do povo judeu. Ele se tornava um judeu da aliança judaica. Qual era o significado disso? Sinal físico eterno da aliança entre Deus e o povo. Era um sinal físico e eterno, porque estava lá, qualquer ser humano que olhasse ia perceber que era um judeu. Eterno, porque não tinha como sair, era um sinal que era simbolizado. Você faz parte de um povo em que eu escolhi. Esse era um dos significados. Um outro era um ato de obediência. Era o mitzvot, que era o mandamento lá no Torá. Era observando, falei, eu quero obedecer esse Deus que é criador de todas as coisas, que sustenta, governa tudo, eu quero me reclinar e declinar sobre ele. Era uma marcação de pertencimento, identidade. Eu pertenço a um povo, eu pertenço a Deus. Então aquela marca que não tem como negar. O valor de identidade e comunidade. Mesmo os judeus hoje, irmãos, dos nossos séculos, ele mantém a mesma tradição. Eu já tive o privilégio de estar lá em Jerusalém, se Deus permitir, em dezembro do próximo ano, nós vamos fazer uma caravana, quem quiser, nós vamos para lá em nome de Jesus. Se você quiser ir, diga assim, eu creio, eu vou também. Então, é algo impressionante, andando lá, eu perguntei para o guia, qual era a possibilidade de Jesus ter pisado aqui? Ele falou, 100%. Um lugar tremendo, incrível, maravilhoso. Cada lugar tem a sua marca. Mas a circuncisão era uma marca na vida do menino para entrar na comunidade judaica. Ele recebia esse sinal de pertencimento. Era a representação da continuidade histórica, cultural do povo judeu. E era essa ligação que fazia com as gerações do passado com as próximas gerações. Então, é para você entender que, para o povo judeu, não era só um simbolismo, era um marco.
E esse povo judeu queria que os gentios, que aceitaram a Cristo, que tiveram a vida transformada, também seguissem a lei de Moisés, que o propósito era para que vocês sejam salvos. E aí nós vamos perceber que não, a gente é salvo pela fé em Cristo Jesus, não por seguir ritos. Eu posso ser batizado nessa igreja e não ter Jesus na nossa vida. Eu posso ser membro da igreja, eu posso assumir cargos, eu posso ser até pastor e não ter Jesus no coração. Porque é pelos frutos que conhecereis. Eu sempre digo, irmãos, no dia que eu pregar alguma coisa diferente da Bíblia, fica com a Bíblia e esquece o que eu falo. A Bíblia é prioridade, a Bíblia é a palavra final, a Bíblia é a palavra de Deus. No dia que eu pregar algo que é totalmente contrário à palavra de Deus, esquece o que eu falei, rejeita o que eu falei, fica com a palavra de Deus. O que a gente vai aprendendo é que os judeus aqui estavam querendo reproduzir na vida de outros o que nem eles conseguiam levar, viver e reproduzir. É interessante, meus amados irmãos, que o problema surge quando a diversidade é vista como uma ameaça e não como uma riqueza. Às vezes a gente olha o diferente, é uma ameaça. Alguém é diferente, vai fazer melhor do que eu vou ficar no anonimato, eu vou ficar para trás. A gente vai aprendendo que a Bíblia diz que importa que ele cresça e que eu diminua. Repete comigo, importa que ele cresça e que eu diminua. O lugar mais alto para mim e para você é os pés de Jesus, irmãos. Então, às vezes, a diversidade, a diferença pode ser uma ameaça, quando na verdade eu escolho dizer que é uma riqueza. Alguém que vai fazer diferente, eu não vou fazer, eu não consigo fazer como o Elias faz na área da tecnologia. Eu vou ter que ralar muito, eu vou ter que trabalhar, e eu louvo a Deus pela vida do Rodrigo aqui, pegando, aprendendo, louvado seja Deus, porque eu ia sofrer. No dia que o Elias não pôde, não teve, irmãos, eu não sei. Ele faz algo diferente. Se eu tocar a bateria, vai sair todo mundo correndo. Até o Vinícius toca melhor do que eu. Diversidade traz unidade. E a pergunta é: tenho imposto a outros as minhas preferências pessoais como se fossem verdades absolutas? Eu penso um pouco diferente, irmãos. Talvez a gente estava no carro hoje de manhã, levando as duas pessoas que estavam hospedadas em casa para o aeroporto, ficaram desde sábado da semana passada, domingo estiveram com a gente aqui, e aí estava perguntando sobre calvinista ou arminiano. Eu falei, olha, seja um, seja o outro, está na Bíblia. Seja calvinista, seja arminiano, vai estar no céu. Então, eu respeito quem pensa diferente, mas eu não vou brigar por ser diferente. Aí ela falou, mas e o milênio? Eu falei, olha, tem um amilenista, pré-milenista, né, tribulacionista, e tem os confucionistas, que gostam de confundir tudo. Não, mas e o que o senhor acha? Você quer uma resposta bíblica ou uma minha pessoal? Eu falei, pessoal. Eu falei, para mim, eu penso que todo mundo precisa experimentar o que é viver um tempo sem Deus. Porque o ser humano, eu e você, nós somos muito mal. Você aprende geografia, matemática na escola. Você não aprende, você não tem uma matéria chamada como fazer o mal. Mas você sabe fazer, eu sei fazer. Porque está aqui dentro. É uma luta diária. É uma luta constante. Alguém te prejudica, você fala assim, deixa ver, a vingança virá. E você vai batendo, o púlpito já vai sentindo a dor da vingança. A gente é mau, irmãos. Vejo as diferenças na igreja como um problema ou como uma oportunidade de crescimento. Diferente é riqueza, não é ameaça. Como que eu posso aplicar isso? Aprenda a valorizar o que o outro faz de diferente. A unidade não exige uniformidade.
Você e eu não precisamos pensar exatamente igual, mas eu e você precisamos caminhar na mesma direção para estar mais perto de Jesus. Mesmo que você seja calvinista e eu arminiano, mesmo que você seja pré-milenista e eu amilenista. Está na Bíblia. As poucas divergências, diferenças, são poucas. O que nos une é Cristo Jesus. O que quebra barreira é Cristo Jesus, que perdoa os pecados é Cristo Jesus, que dá a salvação é Cristo Jesus. A diversidade não divide o corpo, o orgulho sim divide a igreja. Segunda verdade que eu aprendo nesse texto, a unidade se constrói pelo diálogo e busca da vontade de Deus. Olha o que diz o versículo: reuniram-se os apóstolos e os anciãos para examinar a questão. Eles foram examinar. Eu tenho aprendido desde cedo no ministério que não tome decisão de cabeça quente. Você vai pagar por isso. Você vai pagar pela decisão e pela consequência da decisão de cabeça quente. Eu já vi isso tantas vezes. Pessoas ao volante que ficou irritado porque ultrapassou de um jeito, foi lá e causou um acidente. Mas não foi só um acidente que teve óbito, a pessoa foi presa, foi para a cadeia, porque ela tomou uma decisão sem pensar, sem estar de cabeça fria. Meus amados irmãos, a palavra de Deus vai dizendo que a igreja que decidiu se reunir para ouvir, para discernir. E aí me faz lembrar a história de Howard Schultz. Você talvez nunca ouviu falar de Howard Schultz, mas você já ouviu sobre o café Starbucks. O Schultz, ele é o autor, ele que criou o café Starbucks. No ano de 2000, foi um período em que ele ganhou o mundo. Lojas e lojas espalhadas pelo mundo inteiro. Ele cresceu muito. Em 2007, o seu time de executivos, de conselheiros e funcionários dizia: nós estamos crescendo demais, nós estamos perdendo o acolhimento e nos tornando algo mecânico, frio. E não é isso que nós queremos. Mas ele não viu. 7 anos, ele manteve o instinto. Não, eu estou certo, nós vamos manter o ritmo. E foi. 2 anos depois, fechou 900 lojas da Starbucks. Prejuízo de venda. E o pior, credibilidade. Quando a gente fala de credibilidade, meus amados irmãos, quando você se aproxima de alguém e você descobre que ela não fala a verdade, você até pode se manter próximo, mas tudo que ela falar não terá valor para você. Até no dia em que ela falar a verdade, ainda assim, aquela palavra não terá valor para você. Porque aquela pessoa vive baseado na inverdade. E então, prejuízo financeiro, prejuízo de credibilidade, fecharam 900 lojas, e ele então o Schultz, ele tomou a decisão, ele voltou a consultar o time, as pessoas, e ele decidiu revisar tudo. E em 3 coisas que ele revisou foi, reformou o treinamento dos baristas, aqueles que estudam sobre o café, reduziu a velocidade da expansão e reabriu as lojas, não todas, baseada no relacionamento e na experiência, não apenas no lucro. Ele aprendeu que o lucro não é o principal, é secundário, mas a experiência, o relacionamento. Eu tenho certeza que quando alguém chega perto de você, você já vai descobrir se a pessoa se aproxima porque ela tem interesse em você ou porque ela ama em Cristo e ela quer abençoar a sua vida. Isso é fácil e rápido de perceber. Qual foi o resultado? O Starbucks se recuperou, conseguiu reaver a credibilidade e foi crescendo num ritmo menor, mas foi crescendo. E aí o Schultz, ele diz o seguinte: os sinais estavam lá, as pessoas me avisaram, mas eu não quis ouvir. Aprendi que a liderança não é ter sempre razão,
é saber escutar antes de decidir. Olha que interessante, os sinais estavam lá, as pessoas me avisaram, mas eu não quis ouvir. Aprendi que a liderança não é ter sempre razão, é saber escutar antes de decidir. Como é que eu aplico isso, irmãos? Ignorar conselhos pode não destruir de imediato, mas planta o erro no solo do orgulho. Você pode não ouvir as pessoas, aquilo não vai te prejudicar de imediato, mas vai plantar uma semente de orgulho. Não, eu sei, deixa que eu faço, é do meu jeito, mas lá na frente eu acabo sucumbindo, caindo e talvez sozinho, isolado. E as pessoas, eu falei, eu te disse, mas você não quis ouvir. Ouvir é humildade, e humildade é sabedoria na prática. Pedro lembra, olha, Deus já havia mostrado aqui para a igreja a sua vontade, como? Concedeu o Espírito Santo, está lá, versículo 8, Deus que conhece os corações, olha que diz, Deus conhece o seu coração, meu irmão, Deus conhece. Salmo 139 diz a palavra, nem chegou na minha boca, pode conferir, Salmo 139, o Senhor sabe de todas. Então Deus que sabe os corações, a motivação, porque eu faço o que eu faço, demonstrou que aceitou. A palavra de Deus, através de Pedro, está dizendo, olha, Deus aceitou os gentios, dando-lhes o Espírito Santo, como antes havia nos concedido. A base da unidade é ouvir o Espírito, mas ouvir uns aos outros. A pergunta é, quando surge um conflito, costumo ouvir mais ou falar mais? Tenho buscado a direção de Deus em meio às diferenças? Irmãos, quando a gente não tem consenso, eu tenho aprendido o seguinte, não é hora de avançar, é de espera. Por mais que eu queira, por mais que eu veja, por mais que eu entenda, por mais que eu conheça, se eu não tenho a unidade, é momento de esperar. Porque Deus sabe que o meu desejo é abençoar a comunidade, que o meu desejo é ser bênção na minha família e na família da fé. Busque diálogo com humildade. O Espírito Santo fala no meio da comunhão, não no isolamento. Quando você anda sozinho, a despeito de qualquer coisa. Terceira e última coisa que eu aprendo nesse texto, a unidade se expressa em amor e respeito. Olha o que diz o versículo 19, pelo que julgo eu, que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. Não adianta perturbar, meus irmãos, um novo convertido, uma pessoa convicta, cada desafio é uma plataforma de motivação. Uma pessoa que tem convicção, não adianta eu querer convencer que essa parede aqui é azul. Vocês vão dizer, tá bom pastor, a cadeira é azul, mas a parede continua sendo branca. Uma pessoa que tem convicção, que consegue enxergar, ela até vai respeitar a sua opinião diferente, mas a convicção dela. E aí, Tiago então vai propondo uma solução equilibrada nesse texto. Não vamos impor aos gentios o peso da lei, mas pedir que evitem práticas ofensivas aos judeus. Tem coisa que nos ofende, mas a outra pessoa nem sabe que o que ela fala ou faz me ofende. Eu preciso com jeito, com amor, poder se achegar, explicar. A graça com responsabilidade, liberdade com amor. A verdadeira unidade não vem de regras, mas de amor que considera o outro. Meus irmãos, se a gente não entender isso, nós vamos viver em constante conflito. A história de Nick Vujicic, aquele australiano que nasceu em 1982, que nasceu sem os braços e sem as pernas. Aos 10 anos, ele tentou se afogar na banheira da casa dele. Ele ia para a escola, o bullying, imagina, aquela criança sem os 2 braços, sem as 2 pernas. Ele tem uma doença que é chamada de tetraamélia. Imagina o bullying que ele recebia na escola. E a mãe, firme na fé, constante, dizia assim, Nick, se Deus não te respondeu o porquê você nasceu assim,
Talvez você deva perguntar então, para que o Senhor me fez vir a esse mundo assim? E aquilo brotou no coração dele. Será que Deus tem um propósito? Será que Deus poderia me aceitar na limitação, na minha pequenez? E ele começou a buscar respostas. E ele começou então a nadar, a surfar. Ele começou a jogar bola. Ele dizia até com o pezinho esquerdo dele, pé de galinha. Ele começou a viver experiências. E aí, meus amados irmãos, nada mais, nada menos, ele começou a viajar para 60 países para dar testemunho. Ele começou a ser conhecido. Ele começou a ser visto em vários idiomas, vários lugares. E as pessoas perguntavam, olha, como que você conseguiu superar? E ele foi dizendo, é que Deus me fez diferente por uma razão. Para a gente aprender superação, vencer as dificuldades. Que desafio eu e você temos e precisamos nascer. Mas não para aí. Ele abriu uma fundação chamada Life Without Limits, quer dizer, uma fundação sem membros, a vida sem membros. E essa fundação se espalhou para vários lugares. E faltava uma coisa, ele dizia assim, Deus, há um desejo no meu coração, que só o Senhor sabe. E aí uma japonesa começou a se aproximar, se enamoraram, casaram, e ele tem 4 filhos. E ele falou assim, Deus é extraordinário, porque na pequenez da minha insignificância, Ele me fez ver o valor e o significado do propósito de Deus. Irmãos, Deus não rejeita ninguém. Deus não despreza ninguém, Deus não descarta ninguém, Deus ama todos a despeito de nós. Ele nos ama, Ele não abre mão. Eu que procuro sair, desculpe a redundância, sair fora do propósito de Deus. Eu tomo essa iniciativa, eu procuro. E às vezes depois, quando eu estou lá embaixo, eu me pergunto, Deus, mas por que o Senhor fez isso comigo? Não foi Deus, foram suas escolhas, suas decisões. E ele diz assim, Nick, o amor verdadeiro, o que vem de Deus e transborda nas pessoas certas, não ignora as limitações, mas transforma em propósito. A pergunta é, tenho vivido minha liberdade cristã com amor e cuidado pelos outros? Tenho sido uma ponte de reconciliação ou um muro de separação na vida das pessoas? Amados irmãos, a unidade de igreja, instituição, organização, depende dos corações que abrem mão, renuncia o seu próprio direito para preservar o amor. Para preservar o amor. A gente faz isso por amor. Ah, é meu dia de folga, alguém está sofrendo, vamos lá. Ah, eu estou cansado, mas alguém está precisando, vamos lá. A gente abre mão, a gente renuncia o nosso direito por amor. Já imaginou se Jesus dissesse, não, chega, esse sofrimento para mim não dá. Eu vou até aqui, daqui para frente não. Morrer por você de jeito nenhum, Djalma. Tudo o que ele fez foi por amor. A unidade não é pensar igual, mas é caminharmos juntos em direção a Cristo. Esse concílio aqui, capítulo 15 de Jerusalém, mostra que a igreja unida é aquela que ouve o Espírito Santo de Deus, que respeita as diferenças e coloca a graça acima das tradições humanas. Talvez você diga, mas a gente sempre fez assim. Meu irmão, se o Espírito Santo de Deus falar para fazer diferente, faça, obedeça. Porque Deus é criativo, Deus é tremendo, Deus quebra as barreiras, sejam elas qual forem. Onde há humildade, diálogo e amor, o Espírito Santo produz unidade verdadeira e ninguém vai resistir. O verso de Efésios, capítulo 4, verso 3, diz assim, esforcem-se para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esforce-se.
Você tem algo que você precisa fazer, eu tenho algo que eu preciso fazer, eu preciso dar um passo nessa direção, você também, irmão. Não é do nada, não é sem fazer nada, eu preciso me esforçar para conservar, para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. 3 ações. Primeira, ore pedindo a Deus sabedoria para lidar com pessoas diferentes de você na fé. Pessoas que têm uma fé diferente ou que pensam diferente. Peça a Deus, Deus traz unidade. Deus une. Deus faz essa barreira ser vencida, superada. 2, pratique o diálogo com empatia em vez de julgamento rápido. Se eu coloque no lugar da pessoa, se eu estivesse na posição dela, eu pensaria assim, eu falaria assim, eu viveria assim. O que é que leva alguém talvez ser tão amargo desse jeito? Aí você vai descobrir que talvez aquela pessoa passou por abusos, rejeições. Talvez ela foi criada em orfanato, de casa em casa. Você não sabe a história da pessoa. É mais fácil a gente julgar e condenar do que ir para o diálogo e para a empatia. Terceiro, promova a reconciliação em alguma área na sua comunidade, na sua casa, na rua. Que Deus possa te usar, que Deus possa usar você como um promotor da paz. Vamos orar, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, muito obrigado. Obrigado pelo capítulo 15 de Atos. Tem tanta coisa preciosa, tem tanta coisa rica ali, mas principalmente, a gente vê que o Senhor não faz acepção de pessoas. Não importa a minha trajetória de vida, não importa a minha história de vida no passado, o Senhor hoje, ontem, amanhã e sempre vai continuar nos amando. Mesmo quando eu decido, eu escolho o errado, o Senhor espera que a gente se arrependa e volte para Ti. Mesmo quando eu me isolo, eu vou viver o meu estilo de vida, que o mundo se exploda. Quando a gente se isola, a gente fica sozinho. Uma andorinha só não faz verão. Deus quer você forte, firme, na comunidade da fé. Não é a circuncisão que vai nos dar os direitos de ser cidadão dos céus. É ter Jesus na alma e no coração. É obedecer o Senhor. É se submeter à voz do Espírito Santo de Deus. É dizer, Pai querido, me ajuda. Eu não consigo discernir o que é certo e o que é errado. Pai querido, vai ter momentos que eu tenho 2 caminhos, os 2 caminhos são certos, são bons. Mas qual é a tua vontade? Qual é a tua direção? Senhor, dá entendimento para o homem e para a mulher, para o teu povo que nos ouve aqui dentro ou lá na internet, para que tenham discernimento, clareza daquilo que é a tua vontade, daquilo que o Senhor deseja fazer apesar de nós. Nos ajuda, Deus, a ouvir pessoas sérias, com bom testemunho, comprometida com o Senhor, que nos ama, mas que a gente também possa ouvir o Senhor, o Rei da Glória, que tem o saber completo e perfeito. Deus, que esta igreja, que é tua, povos e nações, é o Senhor que manda, o Senhor que dá direção, o Senhor que determina tempos e épocas. Que o Senhor nos dê um coração sensível para te ouvir, para te amar, para sermos um povo apaixonados pelo Senhor. Deus, quem te conhece não vai medir esforço para dizer, Senhor, por amor ao Senhor, eu vou até lá no outro lado do mundo para dizer que Jesus ama, que Jesus transforma, que Jesus muda a nossa vida. Por amor a Ti, Senhor, eu quero a cada dia abrir a Tua palavra e ler, porque ela tem palavras de vida que destrói a morte. A cada dia a Tua palavra tem autoridade, ó Deus, para repreender o inferno sobre nossas vidas. A cada dia a Tua palavra, Senhor, tem palavra de esperança, de alegria, de transformação. Uma palavra que flui do rio da vida, que é o próprio Deus.
cada dia, Senhor, nos ensina a buscar a Tua presença em oração e dizer: Senhor, eu não aguento mais, eu preciso da Tua graça, eu preciso da transformação. Senhor, me dá entendimento da Tua vontade. A cada dia, ó Deus, que a nossa oração não seja mecânica, seja viva e dizer: Senhor, meu querido Deus, eu quero Te agradar, eu quero ser luz no meio das trevas, eu quero ser bênção no meio da maldição, eu quero ser inspiração para as pessoas. Faz isso, ó Deus, a minha oração, que o Senhor possa derramar dos céus, porque não vem da terra, vem dos céus. Derrama sobre meus irmãos, sobre a minha vida, sobre a minha família, sabedoria que vem dos céus. Traz os céus aqui na terra, Senhor, em que o não crente vai olhar para nós e vai ficar constrangido de alguém que se esmera, se esforça para viver a cada dia a Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Obrigado pelo Teu perdão, obrigado pela Tua bondade, obrigado pela Tua presença nesse culto. Leva-nos para uma semana extraordinária, Senhor, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos e no tempo a sós com o Senhor lá. Ministre, fala poderosamente, e que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que a graça de Jesus, o Filho amado, que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, que não nos abandona, possa constantemente, insistentemente, bater a porta do nosso coração, da nossa vida, para mostrar a boa, agradável e perfeita